Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. Espero que tenham tido um maravilhoso Natal. E após o Natal, dia 26, nós celebramos a memória de Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. E leremos aqui o comentário em relação a Santo Estevão contido na Legenda Áurea. Estevão em grego quer dizer coroa, em hebraico quer dizer regra. Ele foi a coroa, isto é, o líder dos mártires do Novo Testamento, assim como Abel foi do Antigo. Foi também uma regra, isto é, um exemplo para os outros por sofrer por Cristo, por agir e viver corretamente, por orar por seus inimigos. Estevão, Stephanus em latim, também pode vir de strenuefans, aquele que fala sem parar, como mostrou por seus sermões e por sua pregação da palavra de Deus. Estevão também pode derivar de strenuefans annus, aquele que fala incansavelmente às velhas, porque falava com energia e dignidade às viúvas, que eram literalmente velhas, e a quem instruía e dirigia de acordo com o encargo que recebera dos apóstolos. Em suma, foi coroa enquanto protomártir, regra no padecer e na santidade, perseverante na pregação e infatigável na instrução às mulheres idosas. Nós lemos dentro das Sagradas Escrituras sobre Santo Estevão nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos. Estevão foi um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos para exercer o ministério. Era crescente o número de discípulos, mas os gentios convertidos queixavam-se que suas viúvas não recebiam na nova comunidade o mesmo tratamento que as viúvas dos judeus cristianizados. Para pôr fim a esse mal-estar, os apóstolos convocaram uma assembleia e disseram: não é justo pararmos de anunciar a palavra de Deus para cuidarmos de coisas materiais. A glosa acrescenta, porque a alimentação do espírito é preferível aos pratos que alimentam o corpo. Eles prosseguiram: escolham, pois, irmãos, 7 de vocês de reconhecida probidade, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, a quem confiemos esta tarefa. Essa proposta agradou a toda a Assembleia. 7 foram escolhidos e levados aos apóstolos, que através do rito de imposição das mãos, deram autoridade para que eles exercessem suas tarefas. O bem-aventurado Estevão foi o primeiro a ser escolhido e o encarregado de dirigir os demais. Estevão, cheio de graça e de força, obrava grandes prodígios e grandes milagres em benefício do povo. Os judeus enciumados queriam sobrepujá-lo e procuravam vencê-lo de 3 maneiras: através de debates públicos, prestando falsos testemunhos e submetendo-o a suplícios. Mas ele foi mais sábio na discussão. Desmascarou as falsas testemunhas e triunfou dos suplícios. Em cada um desses combates contou com o auxílio celestial. Como Estevão fazia muitos milagres e pregava com frequência ao povo, o primeiro combate que os judeus invejosos travaram com ele foi o de debates públicos. Ergueram-se contra ele alguns membros da sinagoga dos libertinos, isto é, dos filhos dos escravos libertos. Com efeito, os primeiros a se oporem aos apóstolos foram pessoas de estirpe servil. Esta primeira prova foi como uma guerra que resultou em triunfo, porque eles nada podiam contra a sabedoria do santo, que teve ajuda divina porque o Espírito Santo falava por sua boca.
Vendo, pois, que não podiam levar a melhor sobre ele nesse gênero de combate, os judeus foram hábeis o bastante para escolher uma segunda maneira, que era vencê-lo por meio de falsos testemunhos. Subornaram então 2 homens para acusá-lo de 4 tipos de blasfêmia. Levado diante do conselho, as falsas testemunhas imputaram-lhe 4 acusações: blasfêmia contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o tabernáculo ou templo. No entanto, todos os que estavam sentados no conselho, ao erguerem os olhos para ele, viram seu rosto como o de um anjo. Eis o auxílio divino. Veio em seguida a vitória nesse segundo combate, pelo qual as falsas testemunhas foram confundidas em seus depoimentos. O chefe dos sacerdotes perguntou: as coisas aconteceram tal como acaba de ser afirmado? O bem-aventurado Estevão negou categoricamente as 4 blasfêmias que lhe tinham sido imputadas. Primeiro negou as blasfêmias contra Deus, dizendo que o Deus que falara aos patriarcas e profetas era o Deus da glória. Segundo, negou a imputação de blasfêmia contra Moisés, louvando-o de várias maneiras. Terceiro, negou a blasfêmia contra a lei, valorizando-a por, dentre vários motivos, ter Deus como autor. Quarto, negou a blasfêmia contra o tabernáculo e o templo, dizendo que o primeiro merecia respeito por, entre várias razões, conter a Arca da Aliança. Disse ainda que o templo foi o sucessor do tabernáculo. Foi assim que o bem-aventurado Estevão negou, com a ajuda do raciocínio, os crimes que lhe atribuíam. Vendo-se vencidos pela segunda vez, os judeus escolheram um terceiro meio e empreenderam o terceiro combate, por meio de torturas e suplícios. Ao perceber isso, o bem-aventurado Estevão, querendo praticar o preceito do Senhor acerca da correção fraterna, experimentou 3 meios de corrigi-los e impedi-los de cometer essa maldade: o do pudor, o do temor e o do amor. Primeiro recorreu ao pudor, reprovando-lhes a dureza de coração e a morte dos santos. Cabeças duras, disse, homens incircuncidados, de coração e de ouvidos, resistem sempre ao Espírito Santo como fizeram seus pais. Qual profeta seus pais não perseguiram? Eles mataram os que prediziam o advento do justo. Com isso, diz a glosa, ele os acusou de 3 tipos de pecado. Primeiro, resistir ao Espírito Santo. Segundo, perseguir os profetas. Terceiro, matá-los por excesso de maldade. De fato, eles tinham a malícia de uma prostituta, e não se envergonhavam do que faziam e nem cessavam de fazê-lo. Muito pelo contrário, ante estas palavras, foram tomados por uma raiva que lhes dilacerava o coração e rangiam os dentes contra ele. Segundo, tentou corrigi-los pelo medo, dizendo-lhes que via Jesus de pé à direita de Deus, pronto para ajudá-lo e para condenar seus adversários. Estevão estava cheio do Espírito Santo, e erguendo os olhos para o céu, viu a glória de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita da virtude de Deus. E embora já os houvesse repreendido pelo pudor e pelo temor, nem por isso estavam corrigidos. Ao contrário, tornaram-se piores do que antes. Soltando grandes gritos e tapando os ouvidos, como se fosse para não ouvir suas blasfêmias, diz a glosa, jogaram-se sobre ele e, levando-o para fora da cidade, lapidaram-no. Eles acreditavam agir assim de acordo com a lei, que ordenava lapidar o blasfemo fora do seu local de residência. E as duas falsas testemunhas, que deviam atirar a primeira pedra, segundo o texto da lei, as testemunhas atiraram a pedra com sua própria mão antes de todos, tiraram a roupa, fosse para não se contaminar, fosse para ficar mais à vontade para apedrejar. Depois colocaram-na aos pés de um rapaz chamado Saulo, mais tarde Paulo, que ao guardar essas roupas,
colaborou no martírio e de certa forma ajudou a lapidar o santo. Terceiro, não tendo podido emendar os inimigos nem pelo pudor, nem pelo temor, Estevão tentou um terceiro meio, que era abrandá-los pelo amor. Pode-se dar mais amor do que aquele que ele demonstrou, orando por si e por eles? Orou primeiro por si, a fim de abreviar os instantes da sua paixão, e para que esta não lhe fosse imputada como pecado. Em seguida, orou por eles. Enquanto era lapidado, Estevão orava e dizia: Senhor Jesus, receba meu espírito. Pondo-se em seguida de joelhos, exclamou em voz alta: Senhor, não lhes impute este pecado, pois eles não sabem o que fazem. Amor tão admirável que quando reza por si está de pé, quando reza por seus carrascos, põe-se de joelhos, como se preferisse muito mais ver satisfeito o que solicitava para os outros do que o que pedia para si. Mais por eles do que por si, diz a glosa, porque implorava maior remédio onde maior era o mal. Nisso, o mártir de Cristo imitou o Senhor, que na paixão orou por si ao dizer: Pai, ponho minha alma em suas mãos. E orou pelos que o crucificavam, dizendo: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Depois dessas palavras, Estevão adormeceu no Senhor. O eminente doutor Santo Agostinho relata que o bem-aventurado Estevão foi ilustre por inúmeros milagres, pela ressurreição de 6 mortos, pela cura de uma multidão de doentes. Entre os milagres que ele nos conta, há alguns notáveis. Ele afirma que quando os doentes tocavam as flores ou os mantéis do altar do beato Estevão, ficavam milagrosamente curados. No livro 22 de A Cidade de Deus, Agostinho escreve que algumas flores do altar do mártir, colocadas sobre os olhos de uma cega, permitiram-lhe recuperar imediatamente a visão. Eis outro milagre relatado no mesmo livro. Uma senhora chamada Petrônia estava há tempos atormentada por uma enfermidade gravíssima e a grande quantidade de remédios que tomara não tinha produzido nenhum sinal de cura. Um dia consultou um judeu que lhe deu um anel com uma pedra engastada, o qual devia ser atado por um cordão sobre sua carne nua, de forma que por virtude dele recobrasse a saúde. Mas tendo percebido que isso não lhe proporcionava bem algum, correu à igreja do protomártir e bem-aventurado Estevão para lhe pedir que a curasse. No mesmo instante, sem que tivesse desamarrado o cordão, o anel caiu no chão e ela sentiu-se totalmente curada. Cumpre observar que o bem-aventurado Estevão não sofreu o martírio em 26 de dezembro, data da celebração de sua festa, mas, como dissemos acima, no dia 3 de agosto, data em que é comemorada a descoberta das suas relíquias. A Igreja teve 2 razões para escolher as 3 festas que seguem o Natal, que são a festa de Santo Estevão, de São João Evangelista e dos mártires inocentes. A primeira razão é reunir Cristo, esposo e chefe, aos que tinham sido seus companheiros. De fato, ao nascer Cristo, o esposo, deu neste mundo à Igreja, sua esposa, 3 companheiros, de que se fala no Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos cita: O meu amado é alvo e rosado, o eleito entre 1000. O alvo indica João Evangelista, precioso confessor. O rosado, Estevão, protomártir. O escolhido, o eleito, entre 1000,
indica a multidão virginal dos inocentes. A segunda razão é que desta forma a Igreja reúne todos os tipos de mártires de acordo com seu nível de dignidade. Ainda que todos tenham uma mesma causa, que é a Natividade de Cristo. Existem 3 tipos de martírio: o desejado e consumado, o desejado e não consumado, e o consumado, mas não desejado. O primeiro foi o do beato Estevão, o segundo do beato João, o terceiro dos santos inocentes. Na liturgia das horas, podemos encontrar um hino a Santo Estevão. Devidamente celebremos de Estevão mártir toda a glória. Ele, o primeiro no combate, recebe a palma da vitória. As testemunhas mentirosas, mártir fiel, tu te opusestes, vendo Jesus do Pai à destra, no esplendor da luz celeste. Agora, mártir, te rogamos, depressa vem nos ajudar, a tua prece nos alcance, junto dos santos um lugar. Banhado outrora no teu sangue, brilhas no céu com grande luz. Reza por nós para contigo vermos a glória de Jesus. Tais dons conceda ao menino que de uma virgem nos nasceu, e com o Pai o Espírito eterno reina sobre os céus. Cheio do Espírito Santo, viu Estevão a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. E por fim, oremos. Ó Deus, pelos méritos de Santo Estevão, eu vos peço proteção contra meus inimigos e aqueles que me querem apedrejar com a inveja, a maledicência, as fofocas, os ciúmes, as calúnias, a falta de perdão e tantos outros males. Rogo-vos para que vossa mão poderosa me guie em todos os momentos de minha vida. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.